Oi, tudo bem? Aqui é a Beatriz e a gente vai iniciar aqui uma série de estudos sobre a autoestima cristã. Serão estudos rápidos, vídeos de 5 minutos para você poder ouvir ali, ser edificado durante o dia. E nessa série nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, a autoestima cristã. O que será isso? Bom, no dicionário, autoestima significa a avaliação que uma pessoa faz de si mesma, podendo ser positiva ou negativa. É a crença em si mesmo, a capacidade de reconhecer e aceitar os pontos fortes e fracos. Porém, levando em conta nossa natureza caída, depois da queda, pode ser difícil, principalmente em momentos de crise, enxergar algum valor em nós. Quando falo em crises, eu falo de rejeições não processadas, dificuldade de aceitar a si mesmo, com todos os cantinhos tortos que nós temos. Diante de fracassos, nós podemos cair em buracos de automutilação da própria identidade, por não vermos nada de bom em nós. Por mais que exista os tais pontos positivos. É por isso que eu aprendi a me enxergar a partir dos olhos de Deus, não a partir das minhas habilidades, aparência, conquista, realização, porque isso não é duradouro, nós somos passageiros. A Bíblia diz que o homem é como erva seca, uma hora está ali, outra hora não está. Nós passamos, nós mudamos à medida que o tempo corre. E a autoestima cristã, ela se fundamenta nisso, no olhar de Deus a nosso respeito, não no nosso olhar diante das nossas fraquezas e pontos fortes para a gente se sentir estimado, digno ou com valor. Não, a autoestima cristã, ela parte desse pressuposto de que Deus viu algo em nós, Deus decidiu nos criar. Então, quando a gente fala de autoestima cristã, a gente se concentra no olhar de Deus, na ação de Deus a nosso respeito. Afinal, Ele decidiu nos criar. E se você entender que Deus ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo, então Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você faria, Ele sabe de tudo. E mesmo assim Ele decidiu te criar, será que você não tem valor? Será que você não é importante? Será que a tua existência não importa? Se mesmo diante de todos os teus defeitos, crendo, claro, que Deus, Ele sabe de tudo, e então Ele sabe dos teus defeitos, até dos teus tropeços, e mesmo assim você está aqui, então você é alguém que vale a pena. Adão, quando Deus ele decidiu criar Adão, Deus também já sabia o que Adão ia fazer, a queda que ia vir no mundo, toda a tragédia que ia acontecer, e mesmo assim Deus criou Adão, ou seja, ser humano, existência, viver vale a pena. E isso não é segundo o que eu estou dizendo, é segundo as ações do nosso Deus, do próprio Deus. Deus ele não nos cria para sermos troféus em um instante, com conquistas, realizações. Ele nos cria para sermos exatamente como nós somos, humanos, a sua imagem e a semelhança. Essa série não terminou? Nós ainda vamos conversar um pouquinho mais sobre a autoestima cristã e entender um pouco mais sobre esse assunto, mas eu gostaria que você começasse a pensar nisso, sabe? Sobre o olhar de Deus sobre você e não o seu próprio olhar diante de você mesma, nas suas fraquezas, nos seus defeitos. Não. Como Deus olhou para a humanidade, sabendo do ser humano, como ele era, e Deus decidiu, falou assim, vale a pena criar esse ser. Então, nesse dia, medite sobre isso, que ser humano vale a pena. Deus decidiu que a existência humana valia a pena ser criada. Você vale a pena. A sua existência é importante. A sua existência importa. Antes de sair desse vídeo, curta, compartilha, comenta e a gente vai conversar um pouco mais sobre autoestima cristã ao longo dessa série. Até a próxima.